Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 8h03 pelo horário de Brasília. Não perca a hora nesse seu compromisso, nesse início de semana, 8h03. Vamos falar de economia, porque esse é um dos temas mais importantes na agenda familiar, pessoal, produtiva e até política. O que gira em torno de receitas e despesas acaba direcionando diversos hábitos de consumo. Um estudo feito pelo Índice Potencial de Consumo 2022 mostra que os brasileiros gastam mais de 25% da renda com habitação, incluindo água, luz, imposto e aluguel, incluindo gás também. Já os gastos com o carro próprio consomem 11,5% da renda familiar. Marcos, e para explicar um pouco sobre esse comportamento dos consumidores e também passar algumas dicas sobre como organizar as finanças domésticas, recebemos aqui no estúdio da Jovem Pan o economista e professor da Unisociesc, o Fabiano Dantas, que já está aqui conosco. Fabiano, muito bom dia e obrigado por estar conosco nesta segunda-feira, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, graças a Deus, Eu que agradeço pelo convite aí, poder estar falando aí com vocês a respeito disso. Fabiano, o que revela esse salto de investimento do gasto para a habitação no orçamento doméstico? Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, a habitação ela já tem há algum tempo um peso aí grande dentro da renda familiar, até porque, querendo ou não, os gastos fixos que a gente tem ao longo do mês, muito diz respeito à habitação, energia elétrica e toda a parte da habitação, de manutenção e tudo. Então todos esses gastos são computados nesse grande grupo e acabam sendo pesados mesmo na parte da renda das famílias. E aí esse comprometimento, o que sobra no bom sentido da palavra para as famílias, de uma forma geral, as famílias brasileiras, para até equilibrar esse orçamento familiar, especificamente, hein, Fabiano? Quando sobra, Quando sobra, Fazer sobrar como, É mágica, Na verdade, a gente vem vivendo um momento complicado para o assalariado brasileiro, para o trabalhador brasileiro. Isso porque a gente tem uma queda de renda, uma queda por conta da queda da renda real mesmo, tanto por conta da perda do poder de compra, por conta da inflação, e a diminuição por conta da renda e do trabalho, a situação que o país vive. Nós temos 5 trimestres seguidos de queda no rendimento real do trabalhador brasileiro. Então isso é uma coisa que fica bastante complicado para fazer essa mágica. Isso é uma mágica mesmo, Tem aquela coisa de você tem que gastar menos do que você ganha. Só que nem sempre é tão fácil encaixar isso. E aí falar de sobra é até complicado, Marcos, porque nós temos uma boa parcela da população que os gastos fixos não são cobertos por sua renda. É complicado. Infelizmente, Infelizmente. Ô Fabiano, como é que, nós somos uma sociedade muito dependente do automóvel, por exemplo, que é natural, ter uma parte do orçamento destinado para o carro, seja a manutenção, combustível, prevenção, ainda mais com aquelas oscilações do combustível, como a gente realmente viu aí, por exemplo, nesses últimos 2 anos, e agora, enfim, até que baixaram um pouquinho. Dá para reduzir ainda mais esse custo com o automóvel, para ter mais recursos, sobrar um pouquinho mais de recursos para a educação e para o lazer, por exemplo, ou é difícil? É difícil, o que acontece? O carro próprio, ele acaba sendo um reflexo de, principalmente, 2 coisas, Primeiro, a qualidade do transporte público, que não é boa na maior parte das cidades do Brasil, e aí você, para não ficar dependente disso, você acaba utilizando então esse meio de ter o carro próprio. E outra coisa é a questão da demanda reprimida, uma demanda natural. No Brasil é muito comum as pessoas desejarem o carro próprio, até por conta dessa questão do transporte público, mas algo que nos é incutido desde criança, Desde criança a gente ouve, olha, ter o seu próprio carro, e acaba sendo um sonho, e aí na primeira oportunidade as pessoas acabam fazendo isso. Então, muitas vezes o carro acaba até complicando o orçamento doméstico, mas é aquela coisa que eu sempre falo da questão do custo de oportunidade. Você sacrifica umas coisas para ter outras, sabendo que você precisa fazer esse sacrifício. Então as pessoas escolhem ter um pouco mais de conforto nos seus deslocamentos, mas aí abrem mão de um pouco de lazer, de um pouco, Então você tem que fazer esse equilíbrio, ou tentar chegar nesse equilíbrio de alguma maneira. Fabiano, ainda falando sobre essa questão de automóveis, eu já ouvi especialistas dizendo o seguinte:
Olha, você tem que fazer uma comparação para ter esse equilíbrio que você cita, inclusive, para saber quando de fato vale a pena ou você comprar um carro ou você alugar um carro para suas necessidades de forma mensal e tudo mais, ou usar carro por aplicativo, enfim. Você, como professor da área, especialista, numa análise rápida, obviamente, o que você diria, né, para as famílias ou para o brasileiro que tem aquela dúvida? Bom, será que compra um carro? Será que alugo por mês? Será que uso o carro por aplicativo? Como é que a gente encontra um denominador comum quando a gente fala sobre essa questão de transporte pessoal, hein? Quando a gente olha para isso, Marcos, o negócio é o seguinte: quando você tem um carro, você tem que computar toda a parte de manutenção dele. A partir do momento que você usa locadora ou mesmo carro por aplicativo, você está desobrigado dessa parte de manutenção, né? Então, o ideal é você fazer a conta de quanto você usa efetivamente o carro. Porque não adianta você ter o carro para ficar parado, né? Ele fica parado, ele fica te dando despesa, mesmo que não você use pouco, ele te dá despesa. Então, é tentar equilibrar de alguma maneira a ponto de você conseguir encontrar esse denominador comum, como você disse, a partir do uso. Quanto que eu uso o carro? Quanto que ele realmente me facilita? Porque quando a gente fala disso, por exemplo, uma pessoa que tem filhos, que faz um trajeto, né? Faz o Uber familiar, né? Como eu brinco, né? Faz Uber familiar, leva os filhos na escola, leva a esposa no trabalho, tal. Tem um carro para a família. É difícil você colocar essa logística dentro de um carro por aplicativo, por exemplo. Fica mais caro. E acaba ficando mais caro, dependendo do quanto você se desloca. Então, em grandes cidades, por exemplo, já é muito comum as pessoas abrirem mão do carro para ficar com Uber. Apesar, né, com o carro de aplicativo. Apesar de ser mais caro usar o carro de aplicativo nessas grandes cidades. Mas o tempo de deslocamento, a dificuldade de deslocamento, muitas vezes beneficia a ponto de você gastar menos com o carro de aplicativo. Então é exatamente saber da sua necessidade, conseguir encaixar dentro da sua necessidade, dentro da sua logística, e o grande segredo é pôr no lápis, né? Tentar fazer deixa eu fazer uma experiência de um mês, né? Enquanto não compra o carro ainda, tá naquela coisa de vou comprar, não vou comprar, coloca no papel as despesas que você está tendo com transporte e coloca no papel, porque quando você compra o carro, você vai saber quanto que você vai pagar de seguro, quanto, né? Eu espero que ninguém compre sem fazer essas contas antes. Então, fazendo essas contas antes, você consegue fazer essa comparação. Boa. E aí, a partir dessa comparação, você pode escolher, né, a questão. Ô Fabiano, eu sempre falo na questão da educação financeira, né? Para você, como você bem mesmo comentou, né? Para comprar um carro, você primeiro precisa pensar, analisar, estudar as possibilidades, ver o que você vai ganhar, ver o quanto você vai gastar, enfim, né? Tem toda aquela matemática. E em relação, né, ao fato dos brasileiros gastarem pouco com educação, o Fabiano acredita que a educação ainda não é encarada, né, como um investimento essencial no Brasil? Então, Fernando, a educação é um investimento. E todo investimento, a gente diz, tem fluxo de caixa inicial negativo. Ou seja, tem mais saída do que entrada. No caso da educação, é praticamente só saída, né? Porque você paga e nem sempre a entrada vem no momento em que você espera e no volume que você espera, né? É mais do que provado que quanto mais anos de estudo, maior a chance de ter um rendimento maior. Isso está... É consenso, né? É uma coisa que não se discute, mas demora. E aí a gente começa a entrar nessa questão do longo prazo, do médio prazo. Como é que eu faço para gastar um bom dinheiro? Porque falando de educação, principalmente educação superior, não é barato, né? E aí você gasta um bom dinheiro sem ter aquele retorno naquele momento, né? Então você começa a pensar dessa maneira. É fato que no Brasil a educação, e isso não só para as pessoas, para empresas, para governo, ela não é vista como... O que eu digo é o seguinte: o discurso é muito válido, o fato mesmo não acontece. Porque quando tem uma crise, o primeiro corte é sempre na educação. Na teoria é bonito, na prática... É que na teoria, você
consegue montar um mundo bonito, um mundo perfeito. E na prática até acontece, mas demora. Então o horizonte de tempo da aplicação até efetivamente acontecer aquilo dali demora. Se a gente falar, por exemplo, de ações governamentais, um projeto educacional qualquer leva uma geração, 30 anos, 20. E qual que é o horizonte, já que estamos em semana de eleição, qual que é o horizonte de poder normalmente? 8 anos. Então, como é que eu faço efetivamente um projeto que vai dar resultado daqui 30 anos se eu só tenho 8 anos de poder, né? E isso vale não só para a parte governamental, as empresas também muitas vezes quando vem um problema lá de mercado que diminui o faturamento, cortam-se as bolsas. As pessoas, quando estão naquele afã, é aquela coisa, eu vou comer ou eu vou... Então eu vou sempre cortando, dizendo, a educação é importante muito, mas... Tem sempre aquele mas depois. E aí isso é complicado. Esse é sempre o desafio, né? Fabiano Dantas, economista e professor. Fabiano, muito obrigado pelo bate-papo, né? O tempo voou aqui, né? O reloginho não parou. Obrigado. Educação financeira é um assunto que a gente tem que falar sempre, não só, né, na escola, não só em casa, não só na empresa, também no programa de rádio. Então volte quando você quiser e puder com a gente por aqui. Obrigado, eu que agradeço aí, estou à disposição sempre que puder, estarei aqui. Tá certo, o nosso agradecimento.